Boa noite, gente. Graça e paz. Que bom estar aqui com vocês. A gente está feliz de passar esse tempo aqui, né? Já fazia alguns anos que a gente não vinha. Me assustei quando os irmãos me pararam ali e falaram: olha, eu estava no retiro, faz 10 anos. Já como passa rápido, né? E assusta pelo tempo de não vir e pelo tempo que passou, né, irmão? Porque a idade vai chegando. Obrigado, querido. Mas a gente está muito feliz de poder estar aqui compartilhando. Ontem foi uma bênção aqui, compartilhando testemunho, né, com o pessoal. Quem estava aqui ontem à noite? Glória a Deus. Faz mais sentido a palavra de hoje para quem ouviu a palavra de ontem, mas também quem não esteve aqui vai ser abençoado da mesma forma. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas, repete comigo, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que o Senhor possa ter liberdade no nosso meio, que o Senhor possa se mover, que o Senhor possa tocar vidas, transformar histórias, porque ninguém veio aqui para me ver. Todos que estão aqui querem ver ao Senhor, querem ouvir a sua voz e querem direção do céu para as suas vidas. Então, tenha liberdade no nosso meio e move, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, em nome de Jesus. Amém? Vira por mão aí do seu lado, diz assim: todos nascemos para um propósito. Deixa eu falar uma coisa para você, nós somos parte de um propósito maior, mas todos nós temos um propósito específico, um propósito único. Ninguém aqui é um acaso. Ninguém aqui nasceu porque se esqueceu de uma proteção, ou porque os pais se descuidaram, ou porque houve algum problema. Não, ninguém aqui nasceu sem ser planejado. Pastor, você não conhece meus pais. Eu não fui planejado. Eu não tenho nem pai. Mas você foi planejado. Você foi planejado pelo Pai dos pais. Você foi planejado pelo nosso Pai celestial. Se você está aqui respirando, é porque Ele quis assim. Porque com Deus não existe acaso. Nós servimos a um Deus que programa todas as coisas. Nós não podemos achar que como cristãos, como homens, como mulheres de Deus, que as nossas vidas estão ao léu, que elas estão ao acaso. Eu me nego a aceitar isso. Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são todas as coisas. Então, se todas as coisas cooperam, não tem acaso, irmão. Não foi por acaso. Eu estava vendo uns vídeos lá eu preguei essa palavra alguns dias atrás, lá na Alcance Semear, e para eles, lá, eu sou de casa, participei da fundação da igreja, faz 9 anos que eles caminham próximo da gente, e aí é mais informal assim, né? Quando eu vou pregar é mais informal, o culto e tal, e eu levei uns vídeos para eles, mas teve um dos vídeos que mais me chamou a atenção, que foi de um rapaz, que ele chegou no aeroporto e por causa de algum problema não deixaram ele entrar no avião. E aquele avião caiu, foi esse último avião que caiu aí, onde as pessoas, né, todos morreram, ninguém sobreviveu. E ele estava ali chorando, contando para a filha no celular que ele não tinha conseguido entrar no avião, mas que o avião tinha caído e ele estava salvo, né? Então, mas eu tenho certeza, eu não posso responder por ele, eu posso falar por mim. Eu teria dado um piti, irmão, na entrada do aeroporto, se tentassem me segurar de um voo que eu ia pegar. Eu teria ficado muito bravo. Eu acredito que ele deve ter esperneado, que ele deve ter tentado de todas as formas entrar, porque nós somos assim. Mas quando nós entendemos que todas as coisas estão cooperando a nosso favor, a gente entende que essa parte
ruim que muitas vezes acontece, também é. Também está cooperando em nosso favor. Talvez a gente não consiga, como este rapaz, ter acesso ao porquê. Né? Para ele foi, imagine que libertador que foi, depois que ele viu que se ele tivesse entrado no avião, ele teria morrido. Talvez a gente vai passar a vida e não vai ver a libertação. Não vai ver o livramento. Mas ele acontece. Há um motivo para todas as coisas. Mas a gente anda meio disperso, e a gente anda meio perdido, né? Porque a gente inverteu a busca. Ao invés de nós estarmos aqui entendendo, né, para quem que todas as coisas colaboram? É uma pergunta. Para os que amam a Deus. Mas tem uma continuação ali. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que é mais importante? A gente passar uma vida buscando felicidade ou propósito? Sabe, queridos, a felicidade ela é uma consequência de um propósito bem estabelecido. Aquele que anda segundo o propósito de Deus para a vida dele, não tem como estar infeliz, mesmo que seja ruim. Olha o exemplo dos apóstolos. Todos foram martirizados e todos se sentiram honrados por isso. Então, felicidade é relativo. Mas eu vejo pessoas que correm atrás de uma profissão, de um título, de dinheiro, de posses, de coisas tecnológicas, de carros, de casas. E elas sempre dizem, quando eu conseguir isso, eu vou estar feliz. Quando eu conseguir aquilo, eu vou estar feliz. Talvez elas não falam para as pessoas à sua volta, mas elas pensam no coração. Pelo menos eu sou assim. Será que sou só eu? Né? Quando a gente está afim daquele carro novo, né, Luiz? Você já começa a namorar e fala, ó, eu sou doido para ter uma RAM, irmão. Eu vou ter que trocar de casa primeiro, que não cabe na minha casa. Mas eu... E tem que tirar a carteira, né? Eu tirei para a moto rapidinho, eu tiro para a RAM. Se a RAM vier, irmão. Mas até agora, a única RAM que eu consegui ter foi uma que tem lá no quintal de casa. Não, brincadeira. Mas eu não preciso da RAM para ser feliz. Tive uma experiência com o pastor Luciano, que ele viajou e deixou a moto dele, e a moto dele, assim, umas 4 vezes melhor que a minha moto. Né, assim, e 4 vezes mais cara também. E eu fiquei ali, passei um pouco com aquela moto, e quando eu voltei e eu devolvi para ele, eu falei, pastor, com todo respeito, a sua moto é o sonho de qualquer pessoa. Né, ela é maravilhosa. Mas depois de devolver a sua, quando eu sentei na minha, pensa que prazer, pensa que alegria. Você quer uma moto igual a do pastor Luciano, Anderson? Quero. Mas eu não preciso dela para ser feliz, eu sou feliz com a minha, com aquela que eu tenho. Porque não são coisas que me fazem feliz. O que me faz feliz é estar no centro da vontade de Deus para a minha vida. Ter a certeza de que aquilo que eu estou fazendo hoje está no centro da vontade de Deus para a minha vida. Estar aqui hoje é a vontade de Deus para a minha vida, porque tudo cooperou para mim estar aqui. Né? Para quem não sabe, até o avião que ia cair não caiu, irmão. Mas quase. Eu cheguei ontem, durante aquele temporal, o aviãozinho, a hora que bateu na pista, ele fez assim, dali a pouco ele virou para o lado de cá e ele arremeteu, e a gente ficou 40 minutos rodando. Né? E aí tinha uma pessoa do meu lado, nervosa, eu falei, amigão, fica tranquilo, né? Vai dar tudo certo, não vai acontecer nada, eu tenho um propósito. Né? Mas eu já entrei naquela fase do bônus, irmão. Depois que eu saí do crime, eu saí do tráfico, eu saí das drogas, a minha vida acabou, a minha vida tinha acabado. Eu era que nem aquele cara lá da espera do milagre. Espera do milagre? É, né?
Eles passam no corredor e eles vão dizendo, morto andando, morto andando, morto andando. Eu era um morto andando, eu era um cadáver de pé. E quando Jesus entrou na minha vida, eu ganhei um bônus. E melhor, além de ganhar mais tempo de vida, eu ganhei propósito. Sabe, querido, se eu não tivesse muito cedo entendido o propósito de Deus para a minha vida, talvez eu não teria conseguido mudar de vida. Pastor, mas você veio aqui para dizer para a gente que a gente não tem propósito? Não, querido, eu sei que a maior parte de vocês já encontrou o seu propósito de vida, mas nós precisamos caminhar em direção ao centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Tem muitas pessoas que entenderam, encontraram, sabem o seu propósito, mas estão vivendo fora dele. E aí eu quero hoje, com a graça de Deus, e ser muito prático. Tentar passar para vocês algumas coisas que são muito importantes para a definição de um propósito em Deus para as nossas vidas. Primeira coisa, invista tempo em conhecimento de Deus. Invista tempo em buscar a presença de Deus. Invista tempo em leitura bíblica. Sabe, queridos, eu fiquei muito triste com um vídeo que eu vi de um humorista, que ele falou que nós somos uma piada pronta. E sabe o que me deixou mais triste? Que ele está certo. Porque eu conheço pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na igreja, e você pergunta para ela, amigão, quantas vezes você leu a Bíblia? Pois é, pastor, é complicado. Amigão, quanto tempo de jejum você já fez? Pois é, pastor, é complicado. Amigão, quantos dias você ora por dia? Pois é, pastor, é complicado. Não é complicado, é simples, irmão. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecer das coisas de Deus. Se você não tem vontade de buscar as coisas de Deus, é porque você não está buscando conhecimento de Deus. E aí, como que você vai estabelecer propósito para servir um Deus que você não conhece? E esse cara, ele fez piada com isso. Ele diz, eles estão lá, dizendo que servem um Deus que eles não conhecem, porque eles não leem o único manual que foi deixado a respeito do Deus deles. Quem em sã consciência vai querer esse Deus? Então a nossa busca, ela tem que ser diária. Salmo 105:4 diz, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Sabe, quando eu me converti, queridos, eu não tinha propósito de vida. E minha vida estava tão bagunçada, mas tão bagunçada, que a hora que você pensava em arrumar é que nem quando você deixa uma criança sozinha em casa. Você olha para aquela bagunça quando você chega e dá vontade de chorar. Eu olhava para a minha vida, eu tinha vontade de chorar, porque eu não sabia por onde começar a arrumar a bagunça que eu tinha feito em 30 anos. Mas uma das coisas que eu fiz, e eu dou glória a Deus por isso hoje, foi investir tempo em conhecer a Deus. Porque eu vinha eu tive um período de busca, em que eu queria conhecer a Deus. E quando eu não consegui encontrar Deus, porque eu fui buscar nos lugares errados, eu desisti e eu virei ateu. E aí quando eu me converti ateu, eu falei, agora peraí, a casa caiu, né? Porque Jesus veio pessoalmente falar comigo, e aí eu não podia negar que ele existia, porque não era algo que eu estava ouvindo os outros falar. Eu tinha experimentado a presença de Jesus. E aí eu ia para o trabalho durante o dia, larguei um cargo de comissão numa secretaria e fui trabalhar de auxiliar do auxiliar do almoxarife que não existia porque ele tinha sido mandado embora. Então pensa, né, o salário que eu ganhava, não era um trabalho
muito agradável, porque eu estava aprendendo, nunca tinha posto a mão na massa. E ali eu passava o dia trabalhando e à tarde ou eu ia para casa ou eu ia para a igreja. Se eu ia para a igreja, eu ia aprender. Se eu ia para casa, eu ia ler a Bíblia. Eu ia escutar louvores. E eu fiquei nesse fluxo por muito tempo. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a amar cada vez mais a esse Deus. Eu comecei a buscar cada vez mais esse Deus, porque quanto mais eu conhecia esse Deus, mais eu queria Ele na minha vida. Não tem como, querido, quando a gente está namorando, como é que funciona? Quando você quer dar um presente, vou falar dos homens aqui, porque eu não posso falar das mulheres, vou falar dos homens. Quando você quer dar um presente para a namorada, quando você está namorando lá antes de casar ainda, como é que você faz? Você passa numa loja e diz assim, eu tenho que dar um presente para minha namorada, escolhe um negócio aí para mim levar para ela? Não, né? Senão você se lasca. Eu dei tanto azar, querido, que eu nunca dei um buquê de flor para minha esposa, ela não gosta de flor morta. E aí complicou minha vida, porque o buquê de flor é tiro certo, né, irmão? Então, para mim descobrir o que ela gostava, eu tive que investir tempo. Eu tive que conversar com ela. Só que, pasme, você não aprende como uma pessoa gosta só conversando com ela. Porque às vezes as pessoas mentem. Não precisa. Não. Aí tinha que conversar com as irmãs, tinha que conversar com as amigas, tinha que conhecer, para ser assertivo, para dar os presentes daquilo que ela gostava. E se é assim no relacionamento humano, imagina com Deus. Como que você pretende agradar a um Deus que você não conhece? Como que você pretende se destacar no meio de 8 bilhões de pessoas, se você não sabe o que vai agradar o coração? Então, em primeiro lugar, invista tempo em conhecer a Deus. Segundo lugar, procure encontrar na sua vida coisas que te façam amar a Deus ainda mais. Mateus 22:37, o próprio Jesus nos ensina: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vamos lá, vamos ser práticos. Vou dar uma chave para vocês, para cumprir esse mandamento. Pega aí o código aí. Pega o segredo aí. Misericórdia, irmão. Está amarrado. Inverta o texto aqui, comece pelo final. Por quê? Porque nós somos seres racionais. Então, decida amar a Deus. Decida no seu entendimento amar a Deus. O Almarada sabe do que eu estou falando, né? Porque a gente nunca gosta do intelecto da mulher primeiro. Vamos lá, vamos falar a verdade? Não é Legendários, mas dá para falar a verdade. Vamos lá? A gente sempre se interessa por outros atributos da esposa primeiro. Depois você aprende a amá-la. Com a convivência, com a aproximação, aí você vai se apaixonando por ela. Eu e minha esposa temos uma brincadeira até hoje do que foi que me chamou a atenção nela. Quando eu conheci, e eu não vou contar para vocês. Porque não pode. Estou no púlpito, o púlpito é sagrado. Enfim, amados, através do entendimento, você decidindo que você quer amar esse Deus, aí vem a segunda parte. O seu entendimento vai levar essa informação para o seu coração. E o seu coração vai começar a se alegrar com a ideia de amar esse Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas cooperarem para você, se você o amá-lo. E aí, meu amigo, quando o entendimento e o coração se unirem, deu ruim para a alma não vai ter escolha. A alma também vai se entregar.
E aí você já não vai ter que planejar mais. Você não vai precisar planejar o devocional. Você vai ansiar pelo devocional. Você não vai planejar estar na igreja. Você vai ansiar por estar aqui. Ninguém vai precisar te dizer que você precisa orar, porque você vai ansiar por ter esse tempo de oração, de passar tempo com Deus. Eu me lembro que, por muitos anos nos retiros, nas igrejas, quando eu ia dar o meu testemunho, tem a parte que eu falo, né, dos livramentos que Deus me deu. E teve um deles que marcou a minha vida, porque um dia eu estava sentado numa mesa de um bar, com os meus amigos, e eu só ouvia assim, tec. E vi meus amigos levantando, jogando cadeira, indo para cima de um cara. Alguém tinha colocado uma arma na minha cabeça e puxado o gatilho. E a bala não tinha saído. E aí a gente amou aquele cara, tudo crente na mesa do bar. Amamos ele, né? Demos uns abraços, para dizer o quanto a gente ficou feliz com aquela situação. E aí o meu amigo tomou a arma dele e colocou a arma para cima assim e puxou. Era um 38, tinha 6 balas, saíram 6 tiros. Na época, corpo fechado. Depois que eu me converti, eu entendi o que tinha acontecido. E eu comecei a contar. E quando eu contava essa história, eu dizia, foi livramento, Deus me livrou naquela situação. Lá o fariseu dentro de mim falava assim, mas você era ímpio. Mas você era infiel. Como é que foi Deus que te livrou? Mas eu dizia, é o que todo mundo me ensinou, que foi Deus que me livrou. Quando eu contei essas histórias para os pastores me ensinaram que foi Deus que me livrou, e eu ficava naquela luta interna. Então eu contava a história, todo mundo gostava, e no final eu dizia assim, mas foi Deus que me livrou. Porque eu não tinha aquela convicção. E isso mexia muito comigo. Os anos se passaram. Algum tempo atrás, num dos sobrenatural que teve, não vou lembrar qual deles, um profeta americano chegou na igreja para pregar, e já na entrada, quando o Marciano veio apresentar ele para a gente, assim, na parte da frente da igreja, ele olhou para mim e falou assim, me lembra depois, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Irmão, sou TDAH, acabou o sobrenatural para mim. Eu não lembro de que louvor que foi cantado, quem foi que pregou, o que pregou, já era. Eu acho que umas 3 ou 4 pessoas pregaram naquela. Eu não vi nada, eu estava ali só, o que será que esse maluco tem para falar comigo? Aí chegou a hora do jantar, né? A gente acabou o evento, a gente subiu para jantar com ele. Eu estou sentado no sofá, assim, antes das mesas, e aí ele passa, vai indo direto para a mesa. Eu falei, ei, ô maluco, eu quero aproveitar pelo menos o meu jantar. O que foi que Deus mandou você falar para mim? Aí ele me olhou assim e falou, é mesmo, né? Aí veio, o tradutor estava ali com a gente e tal. Aí ele começou a falar, ele falou, cara, eu estava tentando processar dentro de mim a forma de te falar isso, porque eu não entendi. Mas só tem um jeito de te falar, eu vou te falar o que eu ouvi. E ele não me conhecia, irmão, ele não sabia quem eu era, a não ser que esse cara funchou no meu Facebook, não é possível. Ele falou, Deus manda eu te falar, que quando você dá o teu testemunho, e você conta dos livramentos que você teve, ainda quando você era ímpio no mundo, foi Ele que te livrou, era a mão dele que estava lá te protegendo. Sabe, queridos, se eu não amar a Deus, a um Deus que se dá esse tipo de trabalho, quem eu vou amar, querido? Então, procure situações na sua vida que te façam amar a Deus. Relembre da sua caminhada, mesmo que ela seja curtinha. Ninguém que está sentado nesse banco aqui não tem pelo menos um motivo para amar a Deus. Ou tem? Se tiver, ergue a mão, nós vamos orar agora.
Sabe, querido, para estabelecer o seu propósito em Deus, você tem que amá-lo sobre todas as coisas, porque senão você vai amar mais o propósito do que a Deus, e Deus não quer isso. Enquanto o seu amor a Deus não estiver bem estabelecido, o seu propósito não vai ser cumprido, porque Ele não vai te dar um propósito que possa roubar o amor de você por Ele. Por isso que você vê pessoas patinando naquilo que estão fazendo, porque estão amando mais o propósito do que a Deus. E Ele tem que estar em primeiro lugar. Sabe por que tem que ser assim? Tem que ser nesta ordem? Porque, e aí vem o ponto 3. Quando o propósito chegar e quando você descobrir o seu propósito, o seu chamado, aquilo que você tem a fazer, a pastora foi muito sábia no que falou aqui, né? É aquilo que você vai amar fazer, não quer dizer que é só aquilo que você vai fazer. Esse aqui não é o meu propósito pregar, mas eu adoro pregar também, gosto. Mas não é o propósito da minha vida. Mas eu gosto. E quando Deus me dá, bota uns amigos assim, ungido para me chamar, para pagar avião, para me vir, para estar aqui com a galera, eu aproveito. E nada de braçada. Eu passei, né, os dias, o tempo todo mandando foto para minha família lá e dizendo, olha aí o que eu estou comendo aqui. Estou desde ontem mandando foto do que eu estou comendo aqui, né? Mandei, a coisa tá forte. Mas, quando você se sentir dentro do seu chamado para Deus, o chamado ele vai te preencher. Para você saber se aquilo que você está vivendo é o seu chamado, é o seu propósito, ele vai te preencher. Você vai pensar nisto o tempo todo, você vai queimar por isso, você vai ansiar por isso, vai fazer parte do seu ser o chamado. E querendo ou não, é algo que vai competir com o seu amor a Deus. Por isso que primeiro você tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Provérbios 19, 21 diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Os propósitos de Deus, querido, para a sua vida, eles vão tomar conta de você de uma forma. Sabe, eu acordo e deito pensando em formas de abençoar as pessoas. É mais forte do que eu. É maior do que eu. Isso me domina. Sabe, às vezes a minha esposa, ela quer só um final de semana na praia para passear. Mas eu não posso ver alguém jogado na calçada. É mais forte do que eu. Mas nem sempre foi assim. Quando eu me converti, o pastor que já esteve aqui, o pastor Getúlio de Jesus, que é da área de libertação, ele caminhava muito próximo do meu líder, da pessoa que me levou a Jesus. E eu andava, toda vez que ele ia para Curitiba, ele era aqui de Brasília, toda vez que ele ia para Curitiba, a gente andava com ele, né? E aí eu comecei a aprender e eu comecei a amar aquilo. Rapaz, o diabo me esfolou vivo. Eu tinha uma gana do capeta, Jorge. E era tão gostoso quando eu botava a mão e falava, sai em nome de Jesus, e a pessoa era liberta. Mais gostoso ainda quando eu falava assim, queima, bicho. Eita glória! Ó, mãozinha. Mais um pouquinho. Sai não, fica aí queimando. A gente se divertia. Porque a gente amava fazer aquilo. E eu falei, cara, esse é o meu chamado. Esse é o meu propósito. E eu andava debaixo daquela unção. E daí tem uma coisa, pastora, sobre o que você falou aqui. Muitas vezes nós vamos caminhar debaixo da unção de outras pessoas. Não é o nosso chamado, mas nós vamos servir o chamado daquela pessoa. E por isso Deus vai nos permitir experimentar daquela unção também. E eu estava vivendo isso, mas eu não tinha sabedoria. Eu não conhecia, não sabia como funcionava. Eu achei que aquilo era o meu chamado. Um dia, eu estou com o meu líder numa casa de recuperação. E pregar libertação em casa de recuperação é para os fortes, irmão.
Eu já orei por neguinho que tinha matado 10 policiais numa casa de recuperação. Ainda perguntei para ele, está com raiva de mim? Ele falou, estou. Eu falei, é você mesmo que eu quero orar. E aí os homens estavam todos ali enfileirados, e ele chegou para mim, o meu líder, e falou, olha, você ora daqui para lá, que eu vou orar daqui para lá. E aí nós começamos a orar ali, e primeiro que eu coloquei a mão na cabeça, eu senti do Espírito Santo. Não foi para isso que eu te chamei. Eu assustei, porque eu fiquei, meio que me travou aquilo, e eu terminei de orar para aquele rapaz, ele, eu acho que nem manifestou, e eu fui para lá, e fiquei atrás para segurar a pessoa que o meu líder estava orando, porque ele era só abrir a boca, a pessoa já caía. Ele às vezes até brincava com os demônios, fazia assim, o demônio, pof, caía, está liberto. E aí oramos por aquela pessoa, e ele fazendo sinal para mim, não estava entendendo. Quando ele veio, o que foi que aconteceu, cara? Vai orar lá. Eu falei, não, cara, Deus acabou de falar comigo, Deus falou que não é o meu chamado esse aí. Ele falou, não, mas agora eu preciso de você, vai lá e termina, depois a gente conversa. Terminamos, orei, né, foi uma bênção. E aí quando eu entrei no carro, que eu fui conversar com ele sobre o assunto, ele falou, cara, eu já sabia, fica tranquilo, Deus está no comando. Passado algum tempo, meu líder teve uma situação no Alcance, e precisou sair da Alcance. Quando ele me comunicou que ele já tinha conversado com o Marciano, que ele ia sair da Alcance, eu corri por fora, marquei uma hora com o Marciano, e cheguei para o Marciano e falei, ó, cara, você é uma mofadinha, não gosto de você, não vou ficar nessa igreja. Eu vou junto com o meu líder. Beleza? Sempre fui conhecido pela minha franqueza, exacerbado. E voltei para a casa dele e falei, cara, tudo resolvido, já falei com aquele almofadinha lá, eu vou com você. Ele parou, me olhou, falou, cara, deixa eu falar uma coisa para você, eu nem sei para onde eu vou. Porque ele estava saindo da igreja por orgulho. Eu nem sei para onde eu vou. E Deus me falou que o seu ministério vai ser estabelecido na Alcance Curitiba. Então, o último pedido que eu tenho como seu líder é, fique na Alcance. Eu falei, e agora, o que eu faço com isso? Voltei para o Marciano. Falei, ó, Marciano, a minha opinião sobre você não mudou, mas Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar. Aí ele virou para mim e falou, olha, então, me dá a oportunidade de ser o seu discipulador, para que você possa quebrar essa impressão que você tem de mim. E nós já estamos fechando aí praticamente 18 anos juntos, né? Ele como meu discipulador, caminhando juntos, parceiros de ministério, e Deus tem feito maravilhas por nós. E foi ali que tudo aconteceu, irmão. Foi ali que, vendo os alimentos jogados lá no canto, que chegavam no dia da ceia, que a gente pegava, só que a igreja era uma igreja que não tinha ninguém que precisava. Aqueles alimentos ficavam lá, até que chegava no fim do mês, não tinha mais o que fazer com aquilo, eles me mandavam para algum lugar. E um dia eu, muito incomodado, cheguei para o Marciano e falei, cara, posso dar destino para esses alimentos? Pelo amor de Deus. Eu tenho gente precisando desses alimentos que eu conheço. Cara, você vai me fazer um favor, vai lá. E aí eu comecei a levar a palavra, eu comecei a pregar, eu comecei a buscar os meus amigos, né? E eu me lembro que eu fui na casa de um rapaz, que até traficante meu era na época, e aí falei de Jesus para ele, ele aceitou Jesus e falou, cara, e eu quero ser curado. Só que, irmão, eu vivi um milagre, eu não fui internado, eu não passei por casa de recuperação. Eu fui assim, visitar, meu líder ia toda sexta pregar, eu acompanhava ele e tal, mas eu não fiquei internado. Só que naquela época, quase 20 anos atrás, o internamento era 500 pau por mês. E não tinha esse negócio de vaga social. E aí eu cheguei para Deus e falei, Deus, e agora, o que eu faço com isso? Porque é o seguinte, irmão, eu tinha me convertido. E aí eu tinha trocado de emprego e eu ganhava um salário mínimo por mês. Metade do meu salário era o nosso aluguel. A outra metade para as coisas da casa. A minha esposa até ganhava um pouquinho mais do que eu, ali quase 3 salários mínimos, ganhava, né, 3 vezes. E
Só que eu estava orando e eu falando a Deus, falando, Deus, eu preciso ser o provedor dessa casa. Porque tudo que eu aprendi eu queria praticar. Eu sou desses gulosão. Tudo que eu aprendo eu quero praticar. E eu orando a Deus, que eu tenho que ser o provedor. Cara, pensa na oração que foi rápida a resposta. Quando eu comecei a orar, Deus fez a Vanusa perder o emprego, eu fiquei ganhando mais do que ela. Vocês riem porque não foi vocês, né? E aí eu faço o que com isso? Não tinha condições, irmão. Dinheiro, eu nem fazia as contas. Eu vi os coach lá, né? Quando começou aquele negócio de coach cristão, falando para mim fazer planilha, não sei o quê. Eu digo que se eu fizer planilha eu enlouqueço, porque não fecha. E eu não tinha grana para internar ninguém. E aí eu, de novo, vou para Deus. Falo, Deus, o que eu faço com isso? Você me bota num negócio desse, agora eu não posso dar uma resposta para o meu amigo, não posso, né? Não tenho condições. E aí, Deus me lembrou do que aconteceu com Moisés, né? Moisés está lá na beira do Mar Vermelho, clamando a Deus, o que ele faz com aquele povo agora? Que não tinha mais para onde escapar, os egípcios de um lado, o mar do outro, como é que faz? E Deus olha para ele e fala, ô cabeção, põe o cajado na água, já te deu o cajado para isso. E aí eu falei, cara, olhei na igreja, 90% da nossa igreja, irmão, era empresário. Eu tinha um tipinho, um Fiat tipo velho, que eu tinha medo de estacionar no estacionamento da igreja, porque eu estacionava do lado da Land Rover ou da BMW. E se eu bato naquilo, eu estava até hoje pagando, irmão. Deixava meu carro lá na rua para não dar problema. Mas aí eu cheguei para o Marciano e falei, Marciano, será que eu posso falar com alguns irmãos para a gente internar uma pessoa que está precisando? Ele falou, cara, não só pode, como eu quero ser o primeiro. Eu me lembro que entrou o Marciano, entrou o Luciano, entrou o Paulo na época, os pastores da igreja. Eu não era ninguém, era só o baterista. Estou brincando. Estou brincando, é por causa do meme. Quem já viu o meme do baterista, né? Eu era só um irmão, né? Agora eu sou o baterista. Olha o que Deus faz, né? Mas nunca toquei bateria, irmão. E, cara, eu não era conhecido. E todo mundo começou a ajudar. E eu saí dali, ao invés de ter dinheiro para internar um cara, eu estava com dinheiro para internar dois. Já fui buscar outro, já internei e falei, ó, tá aí. É aí que mora a solução do problema. E foi aonde nasceu a social, irmão. A social é isso. De manhã eu acabei não falando, mas a social, ela não nasceu para atender a dificuldade das pessoas. A social nasceu para mover o corpo de Cristo. Para pessoas que às vezes têm condições, mas não sabem o que fazer com as condições. Ou aqueles que têm um chamado, mas não sabem o que fazer com o chamado. Lá a gente pega essas pessoas e põe para trabalhar. A gente pega essas pessoas e põe para ofertar. Eu acho que aqui, você está transmitindo? Tá? Nós já batemos a casa lá dos 120 mil mês de gastos com ação social. Gasto não, investimento. E queridos, eu não faço muito esforço para esse dinheiro vir. Esse dinheiro vem de pessoas que acreditam no nosso ministério, que acreditam naquilo que nós fazemos. Eu perguntei porque eu não gosto muito de falar de números, mas esse número é conhecido. Isso é só a ponta do iceberg, fora o resto. Hoje nós movemos 800 voluntários nos nossos projetos. Eu tenho voluntário de todo naipe lá. Eu tenho um irmão que corta grama e eu tenho um médico que dá atendimento médico. Vamos inaugurar agora um consultório odontológico, só com voluntários, com dentistas voluntários, para atender as pessoas. Então, queridos, é exatamente o que eu acabei de falar. Ó. Eu saí do ponto, porque o propósito, ele me consome. Eu amo falar da social. Se deixar, nós podemos ficar aqui até amanhã. Até quando que alcance mais de vocês aqui? Aí, até terça, aí a gente sai para as mulheres entrar. Entenda que o seu propósito, você tem que ser apaixonado por ele. Mas não é você que se faz apaixonado pelo propósito, é o propósito
que te conquista. Porque ele foi sonhado para você, ele foi desenhado para você. É feito sob medida, irmão. O propósito é feito sob medida. Nós vamos nos mover nas outras coisas? Vamos. Eu deixei de me mover na libertação? Não. Se tiver alguém endemoniado aqui, levanta, vem para cá, nós vamos orar. De manhã levantou a irmã, rapaz, quase fartei aqui. Falei, agora vai ter que rolar. Foi ela que levantou? Não? Rapaz do céu, eu fiquei até constrangido, porque daí eu brinquei, não sei se a irmã ficou brava, se não ficou, mas foi muito engraçado. É isso, gente, eu me movo ainda nisso, eu faço libertação no presídio. Nosso projeto dentro do presídio, irmão, ele não é dentro das celas, ele é dentro de uma empresa. A empresa é uma serralheria. A gente está lá no meio de ferramenta, de pedaço de ferro, de serra, e a gente vai lá e ora por eles, irmão. E eles endemoniam lá dentro. Entende o que é um propósito? E assim, não pensa você que quando a gente vai no presídio fazer o projeto, que os policiais ficam lá, os agentes penitenciários ficam lá com a gente acompanhando. Fica não, irmão, eles abrem a grade, põem para dentro e fecha. E diz, na hora de ir embora, você bate que a gente abre de volta. Não tem proteção, irmão. Proteção é 100% Deus. Na casa de recuperação. Sabia que a casa de recuperação ela é mais perigosa que o presídio? Que no presídio você sabe porque o cara está preso. Na casa de recuperação você não sabe com quem você está tratando. Porque ainda não veio à luz o que a pessoa é. Então o propósito é isso. Quarto lugar. Dedique-se ao seu chamado de acordo com as suas possibilidades. É bem o que eu contei aqui a respeito do que eu fiz com o rapaz, que eu fiz através dos irmãos da igreja. Às vezes você está procurando pelo em ovo, irmão. Às vezes você está naquela, quando eu tiver dinheiro sobrando, quando eu tiver tempo sobrando, Deus dá as oportunidades, irmão. Deus dá as oportunidades para você exercer o seu propósito. A gente indo embora hoje, Deus me deu a oportunidade de exercer o meu propósito. O difícil é que eu só tinha uma nota grande na carteira. Mas eu exerci o meu propósito, com alegria. E eu não vou esquecer o grito de alegria daquele cara no vidro do carro. Mas é o estar no lugar certo, na hora certa, ser resposta de oração na vida de alguém. Isso não tem preço. Sabe, então, se você foi chamado para tocar, eu vi aqui, quebrou a corda do violão melhor, a irmã terminou o louvor com o violãozinho básico. O que quebrou, o básico. O básico. É isso aí. Mas não precisa ser músico para saber que o outro violão é melhor, né? Eu queria comprar ele esses dias, não quis, né? Mas isso é propósito. É a pessoa que ela não está olhando para a circunstância. E ela continuou tocando ali com a corda quebrada até o irmão subir e trocar o violão para ela. Sabe, de manhã eu cheguei aqui, a irmã estava aqui cantando os louvores. Irmão, eu não sou da música. Eu não sou. Eu em casa, se eu precisar estudar, eu tenho que ouvir, né, o que vou ler a Bíblia, eu ponho lá no verso, na versão que eu estou lendo a Bíblia, para ele ir lendo junto comigo, para mim ouvir, para mim poder me concentrar. Se tiver uma música tocando, lascou. Eu já me perco, porque aí ensinaram para mim que era bom botar música em inglês, mas daí eu começo a querer traduzir na cabeça e piora a situação. Então eu não sou da música, mas estava uma presença naquele louvor, né? E eu olhei para ela e eu falei, essa menina, ela está no centro da vontade de Deus para a vida dela. É o propósito dela. Ela conseguiu fazer o curitibano, nascido, crescido, erguer a mão e cantar, irmão. Isso é propósito. Propósito é o piloto do avião. Depois que o avião dançou ali, que estava querendo jogar nós no chão, ele pega aquele microfone muito tranquilamente e diz, senhores passageiros, pegamos aqui um túnel de ar
e o aeroporto cancelou o nosso pouso. Então nós vamos ficar aqui circulando até que o tempo melhore. Né? 40 minutos, eu falei, cara, o cara é muito calmo, né, irmão? Mas é o centro, ele acalmou os passageiros todos que estavam desesperados, preocupados, chamado. Propósito. Então o propósito seu talvez não seja aqui, dentro da igreja. Dedique-se a cumprir o seu propósito aonde você está. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que depois o pastor nunca mais vai me chamar aqui para pregar. Existe vida fora dessas paredes, irmão. Sabe, não dá para todo mundo pregar, não dá para todo mundo cantar, não tem espaço para todo mundo. Só que o mundo lá fora está se perdendo, as pessoas estão morrendo. Eu prometi para minha esposa que nunca mais eu ia fazer isso, mas eu vou fazer. Olha bem para essa cadeira que está vazia aí do seu lado. Pode ser alguém que está morrendo nesse exato momento e indo para o inferno, porque não teve acesso para estar aqui sentado nessa cadeira. Sabe, eu dei o dinheiro para o rapaz hoje, mas rapidamente, enquanto o sinal abria, eu consegui falar para ele, procura uma igreja, procura Jesus, amigão. Peguei na mão dele, tchau e benção. O propósito foi cumprido. Sabe, teu propósito tem que ser cumprido no seu trabalho. Às vezes os irmãos chegam para mim e falam assim, pastor, eu quero vir para tempo integral, porque aquele trabalho eu não aguento mais, só tem endemoniado lá. Eu digo, irmão, vamos trocar. Porque eu só estou lidando com crente, misericórdia. Se eu não der uma pregadinha para alguém aceitar Jesus num dia, eu morro. Todo dia eu conto a minha história para alguém. Eu fiz um propósito com Deus. Todo dia eu conto a minha história para alguém. Esse final de semana está sendo vocês, irmão. Mas nem sempre é no púlpito da igreja com microfone. Às vezes é no posto de gasolina, é na panificadora, é no mercado. É assim que Deus vai me dando as oportunidades. É no banco do avião, é no hotel, é aonde dá. Então cumpra o seu propósito aonde você está. Use as ferramentas que você tem. Se o teu carro é velho, não tem problema, irmão. Ele pode ser velho, mas ele consegue trazer alguém para a igreja. Se você não tem dinheiro, pede emprestado para o Madalena, que ele tem bastante. Sabe? Busque a solução. Sabe por quê? A solução, quem não está enxergando é você, porque se Deus te chamou para fazer alguma coisa, a solução já está lá. A saída já está posta. A gente só precisa enxergar. Sabe por que a gente não enxerga? Porque a gente quer romancear tudo. E às vezes você acha que você não está vivendo o seu propósito, porque você está olhando para o propósito do outro. Quantos aqui já olharam para o Luciano e falaram assim, nossa, como eu queria ser assim? Luciano deixa a gente com raiva. A Bíblia dele é digital desde sempre, porque a hora que ele abre, o texto sobe, ele bate, abre o subtexto, abre a explicação teológica, o original do grego, está tudo em 3D na frente dele. Deus deu uma Bíblia especial para ele, porque até hoje eu não achei dessa para comprar, que já vem assim com tudo, as explicações. Pior, ele pega coisa lá do Velho Testamento com o Novo, daí pega alguma coisa da metade, junta as três coisas e faz um negócio que muda a vida da gente. Mas esse é o chamado dele. Alguns anos atrás eu estava viajando com ele, e ele virou para mim, eu virei para ele no carro, ele já meio dormindo, a gente voltando, a gente foi na igreja onde tudo começou, lá na Comunidade Vida, em Guarapuava, e eu virei para ele e falei, cara, você está no rol da raiva, tem raiva de você, porque você pega o texto da Bíblia, parece que já vem com as explicações, como é que você faz isso? Eu queria ser assim. Rapaz do céu, faz uns 2 anos que eu estou escrevendo essa palavra. 2 anos atrás, Deus me falou que o Madalena ia me chamar aqui, eu comecei a escrever a palavra.
É terrível, as coisas parecem que não faz sentido, você tem que ficar se ajustando. Mas ele não. E aí falei todas essas coisas para ele, dei aquela, né, choradinha ali. Ele só virou para mim assim e falou assim: e eu queria cuidar de dependente químico que nem você cuida. Eu queria me importar com as pessoas que nem você se importa. Eu falei: então volta a dormir que a tua situação piorou. Estou com mais raiva de você ainda, que eu já entendi. Sabe, é cada um na sua. Você não pode ficar olhando o gramado do vizinho, querido. Você tem que entender que talvez o teu chamado não vai ser tão glamuroso. Eu estou cansado de profeta vir dizer para mim que o meu chamado é anônimo, eu já sei. Volta e meia Deus me lembra. Que volta e meia dá aquela coisinha assim. E tem uns enviados que ainda chega para a gente e fica... Pastor, você quase não prega lá na Alcance Curitiba, né? Eu digo: oh, miserável, vai ver o que a Alcance Social faz lá. Pregar não é o meu chamado, cara. Meu chamado é cuidar do perdido. É cuidar daqueles que ninguém mais quer. Tocar a vida daqueles que ninguém olha. Foi para isso que eu fui chamado. E eu estou feliz, eu estou alegre. Esse é o 5º ponto. Alegre-se com o seu chamado. Alegre-se com o lugar onde Deus plantou você para cumprir o seu propósito. Por que Deus vai te dar algo se você não está alegre com o começo? Sabe, queridos, a Alcance Social não foi essa instituição glamurosa que é hoje, que todo mundo, né, fala da instituição. A Globo foi lá fazer uma matéria, fiquei a semana inteira no jornal lá no Paraná, lá eles contando da associação, por causa da parada social que ia ter. Aí no sábado, na parada social, eles fizeram inserção de manhã, de tarde, de noite. Tudo de graça, irmão. Porque eles acreditaram no projeto. Mas não foi sempre assim. Tinha vezes que eu queria impulsionar alguma coisa, não tinha dinheiro. Não tinha como fazer. Quantas as primeiras paradas sociais nós fizemos à base de panfleto. Imprimindo panfleto em impressora e indo de casa em casa. Entregar e dizer: ó, vai ter a parada social, nós queremos te atender. Na comunidade ao redor da igreja. Alegre, contente com aquilo que Deus estava fazendo. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E aí ele repete: outra vez digo, alegrai-vos. Sabe, queridos, se você conheceu a Deus, se você aprendeu a amar a Deus, se o teu propósito foi estabelecido, se você está andando no seu propósito, alegre-se. Ame este propósito. Ame o lugar em que você está. Mesmo que você esteja servindo uma pessoa, mesmo que você seja a pessoa que vai tirar o barro ali da canaleta para o boca de lobo não encher quando chove, que aqui está precisando, que eu já percebi. Cidade está precisando de gente para tirar a sujeira da boca de lobo para não encher. É boca de lobo aqui também? É bueiro? Tudo tem um propósito. Se o teu propósito é entrar lá no banheiro e colocar o papel que acabou, faça isso louvando, agradecendo a Deus. Se o teu propósito é ser capacho do teu chefe na tua empresa, seja. Talvez você vai ganhar ele. Assim. Sabe como é que eu fui ganhado para Jesus? Com amor. Não foi com as pessoas me dizendo que eu tinha que largar, o que eu tinha que deixar de ser. Não adiantava. Eu não queria, eu gostava de ser aquele lixo que eu era. Mas eles foram me amando. Aquela célula cada dia mais ia me amando. Eu chegava fedendo, eles me amavam. Eu chegava falando bobagem, eles me amavam. Eu batia nos irmãos, eles me amavam. É, de verdade, irmão. Teve irmão que apanhou para mim poder converter. Mas eles me amaram. Porque eles sabiam qual era o propósito deles. Cada um tinha o seu propósito. E hoje, queridos, eu fico constrangido
Quando eu paro para observar o que Deus tem feito por causa do sim de um borra-bota que nem eu, de um pé rapado que nem eu. Você imagine. O pastor me falou de manhã que vocês são 300 e poucas pessoas nessa igreja. Se Deus tiver o sim de todo mundo, imagine o que vocês vão poder fazer nessa cidade. A transformação que vai ser. Há uns anos atrás, eu coloquei algo no coração. Eu falei, não é possível que a nossa igreja esteja plantada num lugar aonde, se a gente for embora, ela não vai fazer falta. Sabe, querido, se a gente for embora hoje lá, da onde nós estamos, os comerciantes vão sentir falta da gente, os vizinhos vão sentir falta da gente, porque a Alcance, ela está transformando a realidade daquele bairro, daquela área. Então nós precisamos entender esse propósito para fazer a diferença lá fora. Aqui, vocês vão vir aqui, os pastores da casa vão pregar, vão trazer pastores de fora para pregar, vocês vão ter os tempos, né? Mas todo esse tempo que nós temos aqui dentro é para afiar machado, é para preparar as ferramentas, até o que você faz aqui, a mídia, a recepção, todos o voluntariado para que o culto aconteça no domingo, ele é uma porção do que tem que acontecer lá fora. Tudo que você aprende aqui dentro da igreja, você pode usar lá fora, em favor do reino. E às vezes a gente fica de olho só num mundinho pequenininho, desse tamaninho. Eu queria te convidar a ficar em pé. Sabe, queridos, eu não consigo aceitar uma vida automática. Eu não consigo aceitar uma vida de trabalhar durante a semana, ir para alguns compromissos na igreja à noite. Aí todo domingo a gente vem para a igreja. Algumas pessoas já até esqueceram o porquê entram por aquela porta. Algumas pessoas já esqueceram que elas vêm aqui para prestar culto e não para receber culto. E quando eu digo aqui, eu não estou falando da Alcance Goiânia, eu estou falando da igreja de Cristo. Porque entrou nesse automático, porque não tem propósito. Pessoas sem propósito se sentem vazias, se sentem tristes, se sentem menosprezadas. Elas estão sempre achando que o mundo está conspirando contra elas. Uma pessoa com propósito, irmão, ela não está nem aí, o mundo pode estar acabando, ela está lá cumprindo o propósito dela, com alegria, com amor. Eu queria que você fechasse os teus olhos, pensasse agora, como anda a tua relação com o propósito de Deus para a sua vida. E aí nós vamos ter vários tipos de respostas. Talvez você está aqui e você ainda não encontrou o seu propósito, mas talvez você diga, pastor, eu já tenho o meu propósito. Já sei qual é o meu propósito, mas eu não consigo cumprir o meu propósito. E talvez você é alguém como eu, que se sente no centro da vontade de Deus para a sua vida, nesse exato momento. Mas o meu propósito aqui, neste final de semana, é te incentivar a queimar de paixão pelo propósito que Deus tem para a sua vida, independente do momento que você está vivendo.